Somente pela graça maravilhosa de Cristo Jesus é que nós estamos aqui nessa manhã. Traga essa mensagem urgente que tanto necessitamos. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar? Faça como eu. Esteja em casa, viu, pastor? Amém. Eu estou me sentindo em casa. Conheço a maioria de vocês. A gente convida as pessoas para ir na nossa casa. Eu convidei muitas pessoas para vir aqui nessa manhã, viu, pastor? Amém. Então eu estou me sentindo em casa. Tem muitos convidados. Eu vim trazer essa mensagem tão importante que você já sabe, está aqui. Esse assunto, na minha opinião, é um dos assuntos mais urgentes que nós temos em saúde pública no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Só para você ter uma ideia, quantos de vocês que estão aqui conhecem alguém que tem depressão? Conhecem? Quero ver sua mão. Quantos de vocês que estão aqui têm algum depressivo próximo, na família, algum colega próximo? É urgente ou não é? É muito urgente. É extremamente urgente. A depressão é uma das doenças, talvez a maior de todas, a ser menos compreendida, tanto pela medicina, quanto pelas pessoas em geral. Nós precisamos esclarecer alguns dúvidas, alguns mitos sobre depressão. Eu estou vendo ali duas colegas queridas, doutora Roberta e doutora Karine, são colegas de trabalho, médicas. Eu fico feliz com vocês aqui. Cadê os motoristas aí? Eu sei que o Tião do posto dirige muito bem. Cadê o Tião? O Tião está substituindo o Cabo João. Ele aprendeu a dirigir com Zé Alcides. Quem lembra do Zé Alcides aí? Zé Alcides, para quem não sabe, é meu avô. Viu? Eu aprendi a dirigir com ele também. Mas eu aprendi. O Tião está seguindo essa linha aí de Zé Alcides, Cabo João. O que é essa placa aí, ó? O que significa? Depressão? É lá, eu esqueci que tem um profissional aqui. Bom, essa placa é uma placa do grupo das placas amarelas, que é a advertência. Ela adverte o condutor da existência diante de uma depressão na pista. Quando você vai para Valadares, você passa a Galileia, tem uma placa dessa, tem um lugar que o asfalto afunda. É isso aí. Mas será que quando você vai dirigindo e vê uma placa dessa, você pensa assim: a pista deve estar chorando, a pista deve estar num quarto escuro, ela não deve querer ver ninguém? É isso? Você vai começar a entender agora por que deram esse nome de depressão a essa doença. Porque funciona dessa forma. Você está andando na estrada da vida, da sua vida, e do nada ela tem isso aqui, esse desnivelamento. Você perde o chão, você perde o rumo. É muito comum as pessoas falarem isso: fiquei sem chão. E é por isso que tem isso, deram esse nome a essa doença. Essa foto também ilustra bem o que é a depressão. Você está andando na sua vida, você vê um mar azul bonito, o céu também bonito, você vê as árvores aqui com esse verde bonito, e do nada, sem que haja uma explicação, vira um deserto, o céu fica cinza, as folhas e flores caem e fica apenas galhos secos. Isso é depressão. Isso é depressão. Nós temos aqui um conceito teórico. Depressão é a perda involuntária. Preste bem essa palavra, involuntária. Ninguém é depressivo porque quer. Eu quero ser depressivo, eu acho legal ser depressivo. É algo involuntário. A pessoa não quer. Nós vamos entender por quê.
da capacidade de adaptação a algum foco da vida. Aí fica assim, ó. É aquela pessoa que às vezes ele sorri. Você já viu alguém no Facebook com depressão? Eu nunca vi. Todo mundo no Facebook tá? Mas no fundo nós não sabemos o que realmente passa com essas pessoas. Nós temos aqui alguns dados epidemiológicos. A característica principal é que afeta o estado de humor da pessoa, deixando-a com predomínio anormal de tristeza. Preste bem, predomínio anormal de tristeza. É uma tristeza patológica. Olha que dado incrível. 19% das pessoas no mundo. Nós estamos diante da segunda maior causa de doença no mundo. Só perde para uma, que é a pressão alta. Estima-se que entre 20% e 30% das pessoas no mundo têm pressão alta. A segunda doença mais comum é a depressão. É algo impactante. A Organização Mundial da Saúde a trata como a principal doença no sentido de que incapacita a pessoa. O depressivo grave, ele não consegue trabalhar, ele não consegue ter nenhuma relação social. Atinge todas as faixas etárias. Tem pesquisas e estudos recentes falando que tem bebês depressivos, recém-nascidos com depressão. É mais comum em mulheres. De cada 3 pessoas com depressão no mundo, 2 são mulheres. É mais comum em mulheres. E outra coisa interessante, nem sempre, ou eu diria que na maioria das vezes, não se identifica o motivo. Você já viu alguém falar assim: como é que pode, Lolo, aquela pessoa ter depressão? Aquela pessoa é bonita, ela é bem casada, ela tem um bom marido, uma boa esposa, ela tem um bom emprego. Como é que uma pessoa dessa tem depressão? Eu tenho certeza que você já pensou isso de alguém. O que intriga a medicina é isso aqui, ó. Prováveis, não tem algo palpável. Nem a medicina tem uma explicação para a depressão. Eu acho que se eu ficar aqui vai ser um pouco melhor, porque eu estou atrapalhando quem está querendo ver aqui. Mas o fato é o seguinte, que nós temos os fatores genéticos, ou seja, se tem na sua família, vocês viram que a maioria aqui tem familiar com depressão? Levantaram a mão? Então todo mundo que levantou a mão aí que tem na família, segura o pé, você é um candidato. Você é um candidato. Se tem na sua família pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia com depressão, você é um candidato a ter também. E eu digo mais, ninguém está imune a ter depressão. Ninguém. Então, os fatores genéticos. E, em segundo lugar, os fatores neuroquímicos. Isso aqui não tem nada de complicado. Não precisa ficar pensando que é complicado, não. Nós temos esses 3 neurotransmissores principais. Se depois vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar que a doutora Karine vai responder, tá? Serotonina, dopamina e noradrenalina. Em especial a serotonina. As nossas reações cerebrais, nós chamamos de sinapses, precisa dessas substâncias aí. Quando nós temos uma baixa dessas substâncias, principalmente a serotonina, ocorre a depressão. Em outras palavras, depressão é uma doença química, física. Não é o que a maioria das pessoas pensa. Depressão é o diabo que faz isso. É espiritual. Não tem nada disso. Depressão, em outras palavras, é um parafuso a menos que está faltando ali no cérebro. Que no caso é a reação dessas substâncias. Então, quando a pessoa tem esses 2 fatores juntos, aqui tem alguns policiais aí bravos aí que eu já vi. Quem tem esses fatores juntos, ele tem uma arma com a bala no gatilho. Ele tem uma arma com a bala no gatilho. Ele precisa apenas de alguém lá e apertar o gatilho. Sabe o que é o gatilho? É isso aqui, ó. São os fatores ambientais, sociais e psicológicos. É o estresse. A pessoa está estressada demais.
O estresse causa depressão? Não, ele é o gatilho que faz a depressão aparecer. O estilo de vida, a morte na família, separação conjugal, crise financeira. O país está vivendo uma crise financeira, crise da meia-idade, climatério ou também menopausa, né? Enfim, esses são os gatilhos. Rompimento de namoro, namoro termina, a pessoa entra em depressão. Ah, entrou em depressão porque o namorado terminou com ela. Não, o namorado terminou, isso aí foi um gatilho. E a pessoa começa a ter depressão. Muito bem. Para confirmarmos que alguém está deprimido, temos que afirmar que ele sente-se triste a maior parte do dia, quase todos os dias, pelo menos por 2 semanas. Isso é a teoria. Eu grifei essa frase aqui, ó. Tristeza é uma emoção, depressão é uma doença. Não vamos pensar, está triste, ele está deprimido. Não. Nós temos que pontuar isso aqui. Você pode estar triste porque terminou com a namorada, você pode estar triste porque seu time perdeu, você pode estar triste porque aquele emprego que você queria não saiu. Isso é tristeza. Mas em algum momento você consegue ficar feliz. Ah, o depressivo não, ele está triste o tempo todo. Ele está para baixo o tempo todo. O time dele pode ganhar aquele campeonato que tem 40 anos que não ganha, igual o Atlético Mineiro. E ele, mesmo assim, ele está triste. Ele continua triste. Ele pode fazer aquela comida gostosa que ele tanto gosta. Ele continua triste. Nada faz ele ficar alegre. Ele pode até dar um sorriso, mas aquele sorriso assim, ó. Já viu? Ele não consegue ficar alegre. Isso é depressão. Não tem tanto prazer ou interesse pelas atividades que apreciava. É aquela pessoa que começa a ficar de olho. Eu estou falando isso não é para quem tem depressão, não. Estou falando para quem não tem, para ficar de olho na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Fica de olho. É aquela pessoa que adorava ir sexta-feira de manhã na feirinha comprar as verduras, adora limpar a casa e você chega, a casa está suja, não vai na feirinha mais. Aquela pessoa que gosta de ir na igreja, para de vir na igreja. Ele começa a deixar de fazer aquelas coisas que ele gostava. Passa a ter sentimentos de desesperança. Essa crise do Brasil aí não tem jeito mesmo, não. Ele não consegue ver esperança. Ele não consegue ver o futuro. Só vê como desgraça. Despreza-se como pessoa. Ah, eu não presto para nada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Se culpa por problemas dos outros, ou até dele mesmo, e passa a valorizar os problemas e não a solução. Aquela pessoa que só fala no problema. O Brasil está nessa crise, não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito sim, quem sabe daqui 3 anos muda o presidente, vai melhorar. Ele não consegue focar na solução, ele só foca no problema. Nós escolhemos essa foto aqui. Essa foto é muito interessante. O que é isso aí? É um paradoxo. Isso aqui é um paradoxo. Um palhaço triste. Geralmente palhaço é o quê? A maioria, preste atenção, a maioria dos humoristas são depressivos. A maioria. Dentre eles, Chico Anísio, um dos maiores humoristas que o Brasil já teve. Eles têm alto grau de depressão. O humor eles pegam como uma fuga. Então essas pessoas muito alegres, muito extrovertidas, por isso que às vezes você fala assim, fulano de tal está com depressão. O quê? Essa pessoa vive rindo, vive fazendo graça, está com depressão? Tá. Às vezes o humor é uma fuga que ele tira. Então tem que ter cuidado. Vamos ver aqui os sintomas gerais. Vamos ver se você tem depressão ou não agora. Já vou avisar para você, se você tiver um só desse aí, não é depressão não, viu? Tem que ter pelo menos 5, tá bom? Pelo menos 5 passos desses aí, tá certo? Vamos lá. Perda de energia ou interesse, nós já falamos. Desinteressa tudo aquilo que ele gostava, ele perde o interesse. Fadiga, o humor deprimido está sempre para baixo, sempre mal-humorado, sempre estressado. Dor, medo de tudo. Nossa, mas e se meu filho morrer, se meu pai morrer, eu não vou sair na rua, tenho medo de ficar sozinho. Passa a ter um medo da situação financeira. Mas se a minha empresa quebrar, começa a ter um medo patológico.
angústia. Só quem tem sabe como isso é terrível. Aperto no peito. A maioria dos depressivos vão no cardiologista porque acha que é problema de coração. O choro, chora muito. Aquela pessoa que você vê que ele está sempre chorando nos cantos. Fica de olho. Alterações do apetite e do sono. É a serotonina que faz isso. A serotonina que regula isso. Então a pessoa às vezes passa ou comer demais ou acabar a fome, acabar o apetite. O sono, a maioria das pessoas dormem demais, mas existem aqueles que às vezes acordam no meio da noite e não conseguem dormir mais, perde o sono. Lentidão das atividades físicas e mentais, serotonina também. É aquela pessoa que passa a ficar mais lento. Nossa, essa pessoa era tão agitada, agora virou. Esse marido meu está mole, essa esposa minha está mole. Ele passa a ficar raciocínio mais lento, mais sonso. Sentimento de pesar o fracasso, nós já falamos. Pessimismo, desmotivação. Eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui, ó. Dores persistentes pelo corpo. Geralmente o depressivo ele vai em tudo enquanto é médico. Ele sente dor no peito, eu estou infartando, ele vai no cardiologista, faz eco, faz eletro, faz isso, não tem nada. Aí ele volta para casa, gente, eu estou sentindo dor nas juntas. Aí ele vai no reumatologista, faz um monte de exame, gasta um dinheirão, não tem nada. Aí ele vai no ortopedista, porque dói para tudo enquanto é lado. Dói tudo. E vai descobrir que está com depressão. Se você já foi em vários médicos e descobriu o seu problema, pode ser depressão. Acha que não vale a pena viver. Sabe como é que eles falam? Preste atenção. No consultório eles falam assim: doutor, eu estou com vontade de sumir. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso aí? Ué, eu estou falando, estou perdendo meu tempo aqui, pastor. Todo mundo já sabe. Levanta a mão de novo para o pastor filmar. Quem já ouviu isso aí? Misericórdia. Doutor, eu estou com vontade de sair andando e sumir, sem rumo. Cuidado. E em um estágio avançado, nós vamos deixar isso claro, a maioria disso que nós falamos aqui, a maioria desse quadro é o que nós chamamos de depressão leve, tá? É aquela pessoa que tem tudo isso aqui, mas ele consegue trabalhar, ele é produtivo, ele tem depressão. 90% é isso aqui. 10% tem a depressão grave. A depressão grave é aquela que a pessoa já não consegue trabalhar, ele não consegue sair de casa, ele só fica chorando e ele começa a ter, inclusive, pensamentos suicidas. Tem que ficar de olho. Aí já é depressão grave. No dado epidemiológico que eu dei para vocês, 19%, eu gosto de fazer essa continha para vocês terem uma ideia. Nós temos aproximadamente, em Conselheiro Pena, 20 mil pessoas na cidade, 23 no município. Vamos supor que dentro da cidade nós tenhamos 20 mil pessoas. Quantos depressivos nós temos em Conselheiro Pena? 4 mil. É muito bom. Por isso que todo mundo de vocês conhece alguém, porque é muito comum, gente. E esse número ele vai aumentar e muito. Sabe por quê? Porque o nosso mundo ele está caminhando para isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Alimentação, está tudo errado, contribui. Crise financeira, crise conjugal, só crise, vai aumentar. Tá? Nós vamos ter uma epidemia. Você quer ver outra coisa? Idosos. Eu não tenho os dados aqui precisos, mas mais da metade dos idosos tem depressão. Porque é justamente isso aqui, ó. Não vale a pena viver, ninguém gosta de mim, eu não presto para nada. Então a grande maioria dos idosos é uma epidemia. Eu trouxe esse outro aqui para nós termos uma coisa na cabeça importante. Existe a depressão, que nós estamos falando, e existe o transtorno afetivo bipolar. Isso aqui é importante. A depressão é aquela pessoa que está triste sempre, ele está para baixo sempre. O transtorno bipolar
É aquela pessoa assim, um dia ele está super feliz, super animado, eu vou arrumar um emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No outro dia ele está assim, eu não presto para nada, eu tenho que morrer. Isso é transtorno bipolar. Agora a pergunta é, preste atenção, o bipolar ele procura o médico quando? Quando ele está todo feliz ou quando ele está para baixo? O que vocês acham? Quando está para baixo. Quando ele está superando, ele vai procurar médico para quê? Ele é super-homem, ele pode tudo, ele vai abrir empresa, ele vai fazer isso, ele vai... Geralmente sai, compra, endivida. Se for mulher, faz o marido ficar endividado. Se for marido, endivida. Porque ele é super-homem. Gente, isso é uma doença. E nós jogamos pedra nesse povo. Isso é doença. Bipolar é isso. Quando ele está para baixo, aí ele vai no médico. E muitas vezes nós médicos erramos. Porque a gente fala assim, você está com depressão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O tratamento é totalmente diferente. Se você tratar um bipolar como sendo depressivo, vai complicar o quadro dele. Então é importante nós sabemos essa diferença aqui entre o transtorno bipolar e o depressivo. Não tem nada a ver com a outra. A depressão é uma fase do transtorno bipolar, mas não tem nada a ver. Tá bom? Depois, se tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu trouxe as duas ali para responder mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, vamos passar. Nós estamos aqui em um ambiente religioso. Inclusive, eu quero agradecer ao pastor Neilson pelo convite, viu, pastor? Igreja existe para isso. Igreja existe para isso aqui. Aliás, nós deveríamos abrir mais espaço para isso, para informação, fazer informação para o público, trazer informação para as pessoas. O pastor Lenilson é um amigo que eu adquiri há pouco tempo, eu conheço há muito tempo, mas eu descobri que nós temos uma coisa em comum, eu e ele. A primeira impressão, tanto minha como dele, das pessoas, nossa, o doutor Fábio é tão sério, o pastor Lenilson é tão sério. Quando vai conviver, vai ver que é uma pessoa extrovertida, brincalhona, né, pastor? Nós estamos fazendo pilates juntos e tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Vocês não sabiam que ele faz pilates, não? Vocês estão rindo aí, ué? Eu faço também, ué. É coisa de macho. Ué. E é muito bom. A professora de pilates falou que é bem, ela veio? Vem não, não vou fazer propaganda não. Só não pode filmar, né? Só não pode filmar as aulas. Pode filmar as aulas não, porque quem tem problema de coluna... Não. Ó, deixa eu aproveitar. A terceira doença mais comum no mundo é coluna, que é o meu caso e o caso do pastor. Por isso nós vamos fazer pilates, tá? Mas como nós estamos aqui, Oséias 4:6 fala assim: meu povo perece porque falta conhecimento. As pessoas estão morrendo porque falta conhecimento. Então a igreja existe para isso, para trazer conhecimento e informação, tá? Como nós estamos nesse ambiente religioso, eu separei alguns personagens bíblicos que tiveram depressão. O quê? Personagem bíblico com depressão? Isso não é doença do diabo? É uma doença química. O que eu acho mais interessante na depressão, eu sou clínico geral. As pessoas vão consultar comigo. Aí eu falo assim com a pessoa: olha, você está com um problema sério no coração, você está infartando, você tem que procurar ajuda. Eu nunca vi ninguém falar assim: isso é coisa do diabo, eu não vou. A pessoa sai correndo e procura um cardiologista. Você está com uma pneumonia, meu filho, seu raio-x está falando que você tem pneumonia. Dependendo do caso tem que internar, dependendo não precisa, mas tem que tratar. Eu nunca vi ninguém falar assim: pneumonia é coisa do diabo, eu não vou tratar. Mas quando você fala com um cara assim: meu filho, você está com depressão, procura um psiquiatra. O quê? Psiquiatra é médico de doido. E depressão é doença do diabo, eu não vou. Tenha paciência. Quer dizer que o seu pulmão pode adoecer. Quer dizer que o seu coração pode adoecer. O seu cérebro não? Não pode? É coisa do diabo? Por favor. Isso é preconceito. A culpa é nossa. O Moacir está contando caso, tem um homem lá no Rondônia, que o nome dele é Zé Gardenal. Olha o nome do cara, Zé Gardenal. O preconceito é nosso. Fulano bebe Gardenal, é doido. Então nós somos preconceituosos com a doença, e quando nós mesmos descobrimos que temos um problema, mas eu não vou porque você trouxe de doido, isso é coisa de doido. Então, por favor, vamos deixar o preconceito de lado,
e vamos tratar. Porque uma depressão que começa leve, se você não trata, ela vira uma depressão grave. E aí, meu amigo, depressão grave, o tratamento é o resto da vida. Depressão leve é 6 meses a 1 ano, você trata e fica curado. Vamos lá. Jacó, depressão clássica. Quando José desaparece, a Bíblia fala que ele negou ser consolado. E ele falou assim: eu vou chorar até morrer, com choro descerei a sepultura. Ficou 22 anos depressivo, até que José aparece de novo. Jó, sofrimento, angústia, pediu a morte. Para que eu fui nascer? Jonas, você conhece a história, o profeta fujão. Meu filho adora a história de Jonas. Deprimido, pediu a morte também. Moisés chegou a falar isso: risca-me do livro da vida. Salomão, quando você lê o livro de Eclesiastes, você vai ver quem escreveu isso aqui foi um deprimido. Tudo é vaidade, vaidade das vaidades, é correr atrás do vento. Ele estava extremamente deprimido, numa crise existencial. Quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Todo deprimido. Esse foi Salomão, a depressão clássica. Davi, Salmo 6, aqui é o versículo 6, Salmo 6, versículo 6. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Davi teve uma depressão clássica também. Pode passar. Mas a depressão mais impressionante é desse camarada aí, o grande profeta Elias. O grande profeta Elias, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir aí em 1 Reis 19. Nós não vamos ler o texto todo por causa do tempo, mas lá no verso 4 ele pede a morte: eu quero morrer. Após uma vitória magnífica contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, 450 homens ele encarou. Uma mulher ele ficou com medo e correu, que é a Jezabel. Eu vou ler só o verso 4. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, pode ser um pouco diferente da sua versão. E entrou no deserto, caminho de um dia, chegou ao pé de um giesta, uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, dizendo, pedindo a morte: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aí o anjo aparece, traz para ele alimento, ele dorme de novo. O anjo aparece, traz alimento, ele come, dorme de novo. Aí ele anda, aí no verso 9 ele esconde numa caverna, e Deus vai lá na caverna atrás dele, fala assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E verso 10, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O que é isso? Uma depressão clássica. Clássica. Vou mostrar para vocês, eu disse para vocês que tem que ter 5 características. Elias teve 7. Primeiro, na fuga, ele foge, ele esconde. Segundo, desejo de morte, ele pede a morte. Terceiro, eu falei que dá um sono, Elias dormiu, o anjo tem que acordar ele 2 vezes. Quarto, isolamento, ele ficou isolado, não queria ver ninguém. 5, senso de que seu esforço era inútil. Ah, Senhor, não vale a pena, eu já cansei disso. 6, sentiu-se injustiçado. Ah, lá na igreja ninguém gosta de mim, pastor não gosta de mim, irmão nenhum gosta de mim. Lá no meu trabalho ninguém gosta de mim, meus familiares ninguém gosta, os vizinhos ninguém me dá bola. Não é assim que eles falam? As pessoas têm depressão, o senso de ser injustiçado. Ah, eu não presto para nada, ninguém me chama para fazer nada lá na igreja, na família ninguém me chama, os vizinhos não gostam de mim, lá no trabalho ninguém, se eu não está oferecendo, ninguém fala nada. Senso de ser injustiçado. Ah, Senhor, o povo de Israel não quer saber de nada, matou os profetas tudo, eu não presto para nada, eu sou igual farinha do mesmo saco, eu sou igual aos antepassados mesmo, eu falhei, eu sou um fracasso. Depressão de Elias. E sentiu-se sozinho. Uma depressão clássica, mas
cristão tem depressão? Elias era o cara, o homem de Deus, tinha depressão. Agora nós vamos aprender o que Deus fez por Elias para melhorar a depressão dele. E aqui está o segredo para você lidar com o depressivo. Preste atenção. Primeiro, providenciou-lhe água. O anjo não chegou dando lição de moral. Elias, você é um fracasso mesmo, você não presta mesmo não, você tem que morrer mesmo. O anjo não falou nada. Elias, você tem que tomar água, meu filho, você precisa de alimentar o outro, é o alimento. Elias, você tem que caminhar, Elias. É claro que se você estiver na depressão grave, você não tem nem força para caminhar, nem força. Mas se for uma depressão leve, vai lá. Mas não fala assim não, ó. Seu preguiçoso, você está dormindo o dia inteiro? Você tem que caminhar, Lolo. Lolo, rapaz, eu estou precisando caminhar. Vamos caminhar comigo, rapaz? Vamos lá para fazer companhia. Viu a diferença? Viu a diferença? Eu estou cansado de ver as pessoas mandar o outro caminhar. Aí quando alguém fala, não fala isso comigo não, você vai passar vergonha, viu? Quando você for consultar. A mãe que leva o adolescente acima do peso. Esse menino não caminha. E a senhora caminha? Esse menino não come verdura, a senhora come? O filho faz aquilo que tem você fazer. Chama, vai junto. É isso que tem que acontecer. Outra coisa, quarto passo, Deus foi buscar Elias lá na caverna. Vai lá no quarto, bate na porta, vê que está estranho, bate na porta. O que você está fazendo aí? Procura a pessoa, vai atrás da pessoa. O depressivo muitas vezes ele não pede ajuda, porque ele não tem força nem para pedir ajuda. Você que tem que identificar e ir atrás. Então fica de olho, vai atrás. Outra coisa difícil, eu confesso, difícil. O Senhor em pessoa apresentou e ouviu Elias. Ou coisa difícil ouvir um depressivo, porque ele fala a mesma história 500 vezes. Elias falou a mesma história, no verso 10 e no verso 14. Ah, Senhor, mas ninguém quer saber, o povo de Israel não quer saber, abandonou, matou os profetas, eu fiquei sozinho. Aí tá bom, aí ele vai para o Monte Horebe, depois Deus aparece, a mesma coisa. Ah, Senhor, mas o povo não quer saber. O depressivo fala a mesma coisa 500 vezes. Eu tenho uma paciente, ela chega, quando eu vejo ela no corredor, eu falo, e é hoje? Aí ela chega, conta a mesma história, que ela passou mal no sacolão, a pressão dela subiu, foi a 28, eles pegaram ela, levou para o hospital, chegou no hospital, ficou internado, o médico não deu atenção, ela foi para casa, passou mal, voltou para o hospital, foi para Resplendor, é a mesma história, né? Todo mês ela vai, ela conta a mesma história. E é 20 minutos de sofrimento. Aí eu falei assim, vamos mudar o negócio. Aí ela chegava, bom dia, dona fulana, como é que a senhora está? Mal. Você já viu alguém bom procurar médico? Essa, a gente ouve muito isso. Você já viu alguém que está com saúde procurar médico? É porque eu estou doente. Agora eu já falo assim, bom dia, dona fulana, qual o problema da senhora que a trouxe aqui hoje? Já mudou. Aí ela começava a contar, que uma vez eu passei mal pela no sacolão, pressão subiu, eu falo, já sei, eles pegaram a senhora, eu estava pensando, deixa eu contar, doutor, deixa eu contar. Agora, sabe o que eu faço agora? Nada. Ela chega, conta a mesma história, eu fico assim. Ela conta 20 minutos, ela acaba de contar, ela dá um sorriso, é uma paz que a pessoa sente. Eu não passo remédio nenhum, não precisa, vai fazer o quê? Geralmente eu só troco a receita que ela já traz, eu vou lá, levanto, abraço ela vai embora e fala, ei, médico bom. Fala mal dela de mim pra você ver. Uma vez eu cutuquei alguém e falei, vai lá. Doutor, vai lá. Que? Vai bater nele. Então, o depressivo ele precisa de atenção, carinho, abraça. Um abraço que você dá no depressivo. O pastor Deus contou uma história, um simples abraço, a pessoa já desmanchou em prantos. Abraço, carinho. Vai lá, dá um abraço na pessoa. Para escutar. Deixa ele falar. O que você vai falar? Nada, só escuta. Não fala nada. Mas você podia levantar bem. Não fala nada, deixa ele falar.
Faz o que Deus fez com Elias. Para ouvir. O que Deus fez com Elias? Você não vê Deus repreendendo, dando lição de moral em Elias. Ele não fala com Elias. Outra coisa impressionante e que dá resultado. Isso aqui, ó. Deus confiou-lhe uma missão que só ele poderia realizar. Está no verso 15, Elias, você é um fracassado. Não, Elias, eu preciso de você. Eu tenho uma missão para você. Você vai voltar pelo mesmo caminho. Você vai ungir o rei. Quase que não me vê a missão dele aqui. Ó, você vai ungir Eliseu como profeta, Azael, rei da Síria, e o Jeú, rei de Israel. Deu uma missão para ele. Quando você dá uma missão para um depressivo, isso é um ânimo, é o que ele precisa. Chega para um depressivo, vai visitá-lo, deixa ele falar. Segue o exemplo de Deus e Elias. Deixa ele falar. Quando ele falar, eu não presto para nada, ninguém gosta de mim. Vou pegar a dona Sônia aqui agora. Que ninguém gosta de mim, que eu não presto para nada, que eu estou infeliz, que eu estou triste. Deixa ele falar. Quando ele acabar de falar, eu preciso de você. Eu vim aqui porque eu preciso de você. Ó, eu vou receber uma visita lá em casa, dona Sônia. Eu fui na pessoa certa, eu não sou bobo. Dona Sônia, eu vou receber uma visita lá em casa. A senhora faz um bolo que ninguém faz igual. Eu queria que a senhora fizesse um bolo para mim. Só a senhora que consegue fazer esse bolo. Se você fizer isso com um depressivo, ele vai ficar: eu presto para alguma coisa? É ou não é? Faça isso, confie uma missão. Você precisa... Lolo, rapaz, eu estou precisando de rápido lá em Belo Horizonte. Você é o segundo melhor motorista aqui da região. Só perde para um que eu não posso falar quem que é. Vão comigo? Isso é um ânimo. Porque a pessoa está pensando que ele não presta para nada. Faça o que Deus fez com Elias. E por último, revelou-lhe que ele não estava sozinho. Elias, meu filho, você está pensando que você está sozinho? Tem 7.000 pessoas lá em Israel que ainda não dobrou o joelho para Baal. Você não está sozinho não, meu filho. Dona Sônia, só está pensando que ninguém gosta da senhora. Ô, dona Sônia, quantas pessoas eu toco na rua que falam que o bolo da senhora é gostoso, que a senhora é uma pessoa de gente boa? Nem assim não, dona Sônia. Lá na igreja, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa falou que gosta tanto da senhora. Está vendo a diferença? A pessoa se sente: então quer dizer que tem alguém que gosta de mim? Tem, a senhora é importante. Nós precisamos da senhora. É o que Deus fez com Elias, e esse é o segredo para você, meu irmão. Para lidar com o depressivo, faça isso. Siga esses 7 passos aí. Estude a história de Elias, do capítulo 17 ao capítulo 19 de 1 Reis. Você vai ver toda a história, uma depressão, como que ele melhorou. E ele cumpriu a missão depois, que nós já vimos. Ele já cumpriu, pode passar. Muito bem. O que fazer para um depressivo melhorar? Ele precisa fazer 6 coisas. Primeiro, tomar remédio? Não tomo não. Remédio tarja preta? Não tomo não. Isso é coisa de doido. Vocês perceberam que a serotonina está faltando? Então você tem que tomar um remédio que vai recaptar a serotonina. Se você não tiver serotonina, meu amigo, você não vai melhorar. Tem que tomar remédio. Tomar remédio. O próprio Cristo disse: os sãos não precisam de médico ou de remédio, dependendo da versão, e sim os doentes. Jesus autorizou você tomar remédio quando é necessário. Tomar remédio. Mas para tomar remédio, tem que fazer esse 4º passo aqui, procurar um profissional. Tem que tomar remédio. Procura um médico, procura um profissional. O psiquiatra, talvez, tem que fazer uso de medicamento, senão a sua depressão não melhora. Segundo, exercício físico. Tem que fazer atividade física. Um pilates, uma academia, uma caminhada. Tem que fazer atividade física. É fundamental. Dependendo do estágio, a pessoa não vai ter ânimo, mas você tem que estar junto. Pega, leva, é importante. Até para ele sair, para ele ver alguma coisa. É importante a atividade física. Terceiro, alimentação saudável. Nós temos uma palestra, nós temos discutido isso muito em grupo, depois nós vamos falar do grupo. Minha esposa, que é nutricionista, nós temos uma palestra só sobre isso aqui, alimentação e depressão. Tem tudo a ver. Se vocês quiserem, a gente está à disposição para voltar aqui. Nós temos um componente do grupo, que não veio aqui hoje, que é o Dr. Sérgio, dono do laboratório São José. Ele está colocando isso em prática, os passos que nós demos para eles.
Alimentos que fazem o mesmo que os recaptadores de serotonina, doutores. Evitar alguns alimentos e usar outros. Recapta serotonina, às vezes nem precisa de remédio. Interessante essa palestra, a gente pode voltar aqui outro dia. Mas a alimentação é importante. Apoio profissional, eu já falei, tem que procurar. Mas eu vou procurar quem? Se você tem esses sintomas que eu falei aqui, procura quem? Procura seu pai, procura seu amigo, procura o pastor da igreja, procura o médico do posto de saúde, mas procura alguém. Falou, eu estou com aqueles sintomas, eu acho que eu estou. Não é feio, porque a depressão, ela começa assim. Aí você vai deixando, aí ela afunda. Aí um tratamento que seria de 6 meses, ele passa a ser talvez a vida toda. Procura ajuda. Apoio social. Vamos falar daqui a pouquinho do grupo. É importantíssimo, porque a primeira coisa que o depressivo faz é isolar. Ele não quer ver ninguém. Ele quer entrar no quarto, ele não quer ver nem a luz do sol. Ele quer fechar tudo, ele quer ficar lá sozinho. Então, e nós não fomos criaturas feitas para viver sozinhos, nós somos feitos para viver em comunidade. Apoio social e exercício espiritual, importante. Apesar de que no alto grau de depressão ele não tem interesse por nada, nem ler a Bíblia e orar. Faz parte da doença, ele não tem serotonina aqui. Então ele não tem interesse por essas coisas. Isso aqui eu aprendi com o meu grupo que eu faço parte. O que não dizer para um depressivo é o que nós mais dizemos. Eu, inclusive. Que Deus perdoe esse meu pecado. Eu já pedi para Ele já. A pessoa chega para o depressivo. Isso é falta de fé. Viu, Jair? Se tivesse fé, isso não pega em mim não, porque eu tenho muita fé. É um absurdo. Eu já ouvi isso, eu já falei isso. Isso é falta de Deus, de buscar Deus. Tem que ir na igreja todo dia, é falta de Deus. Vocês estão sérios agora, né? Estão sérios. Vai pedir perdão, a gente já falou isso aqui, viu? Vai pedindo. Esse 3 aí. Ah, tem uma banana na cabeça ali, ó. Isso é falta de serviço, tio. Que depressão, rapaz, não existe não. Vai arrumar umas trouxas de roupa para lavar para ver se não passa. Vai capinar uns 4 quintal para você ver se isso não passa. Já ouviram isso? Eu espero que vocês só tenham ouvido, não tenham falado. Você falou, pede perdão, isso é um pecado grave. Falta de serviço, falta de vergonha na cara. Tá vendo como é que é uma doença que a gente não entende? Imagina um depressivo que é uma doença involuntária, ele não pediu para estar doente, ouviu um negócio desse. Isso dói. Não quero que vocês riam agora. Isso é falta de homem. Pedi para não rir. Já ouviram isso? Ah, é falta de mulher? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem poucas crianças aí, parece, mas eu posso falar. Isso é um absurdo falar um negócio desse. Um absurdo. É doença, gente. Depressão é uma doença, como qualquer uma outra. É falta de tratamento. É falta de você amá-lo. Vai lá e ama ele, dá um carinho para ele. Falta disso. Isso é falta de força de vontade. Mas é falta de força de vontade. Ele não tem força para nada. Inclusive de vontade. Ele não tem mesmo, não. Se ele quiser, eu coloquei até ela, que é mais comum em mulher, né? Que se ela quiser, ela pode sair dessa. Não é falta de força de vontade. Isso é falta de vergonha na cara. Eu conheço muitos depressivos que têm vergonha na cara, mas têm depressão também. Não é falta de vergonha na cara. Nós não temos o direito de julgar essas pessoas. Eu trouxe esse verso aqui para vocês, Romanos 2:1. Essas pessoas estão assim, ó. Eles estão gritando. Está em inglês ali, é ajuda. Eles estão pedindo socorro. Essas pessoas estão pedindo socorro. E nós temos que ajudar essas pessoas. E nós não temos o direito de julgar essas pessoas. Romanos 2:1, se você quiser abrir aí.
Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Você já viu alguém que julgou um depressivo e na outra semana descobriu que estava com depressão? Eu já vi. E dá vontade de falar assim, bem feito, mas não pode. Não julga. Nós não temos. O cristão não tem o direito de julgar. Cristo proibiu, porque é perigoso. Por dois motivos. Quando você julga, você está se colocando no lugar de Deus. É só Ele que julga. Em segundo lugar, quando você julga, você fala assim, eu não faço isso, eu não tenho esse pecado. Mas tem outros. O cristão não tem o direito de julgar ninguém, muito menos depressivo. E nós somos especialistas em julgar as pessoas, principalmente os depressivos. O quê? Fulano tem depressão? Que é falta de vergonha na cara. Como é que pode uma pessoa dessa ter depressão? Uma pessoa bonita, uma pessoa bem casada, com filhos, com dinheiro, como é que tem depressão? Não julgue. Nós não temos autorização. A autorização que nós temos de Deus é para amar essas pessoas. O verso principal que nós deveríamos ter como cristão é esse aí, ó. João 3,35. Nós devemos saber de cor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se tiverdes o quê? Tiverdes o quê? Amor. Vocês vão ser conhecidos como sendo meus discípulos. Se for da igreja tal, se fizer isso, se não fizer aquilo, se comer isso, se não comer aquilo. Não tem nada disso. Meus filhos, eles vão conhecer vocês como sendo meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É o que falta hoje. Mas eu entendo que um pouco disso é profecia também. Cristo disse em Mateus 24 que no fim o amor de muitos ia esfriar. Nós precisamos, como cristãos, amar essas pessoas. O depressivo não existe para que você o entenda. Deixa eu entender porque que fulano tem depressão. Não existe explicação. Depressivo é igual esposa. A Bíblia não manda você entender. Eu vou entender a minha esposa. Não tem como você entender. A Bíblia fala, maridos, amai as vossas esposas. Ama meu filho. Não entende. Não perde seu tempo. Lolo, não tenta entender. Não há como explicar. Você tem que amar. Minha esposa está aqui. E eu amo ela demais, viu? Ame. Não tenta entender. Depressivo é a mesma coisa. Deixa eu entender porque esse cara tem depressão. Não tem, você vai perder seu tempo. Até porque nem ele sabe o que ele tem, nem a medicina sabe por que ele tem também. Ninguém sabe. Ama. Vai lá, ama essa pessoa. Dá um abraço nele. Liga para ele. Vai na casa dele, dela. Ama. Essa é a ordem de Cristo. Ame essas pessoas. Ame. Nós já estamos terminando. Há um ano atrás, o Dr. Paulo Amorim mora aqui em frente. Todo mundo conhece. Ele me ligou. Sem ser um contato profissional, do nada. Ô Fábio, você está sabendo que o Sérgio está com uma depressão muito acentuada? Eu falei, não estou sabendo. É meu vizinho, mora quase em frente à minha casa. Eu não estou sabendo. Como é que pode? Como é? Sabe o que aconteceu comigo? Aquilo ali que eu falei para vocês. Pensei comigo, como é que pode uma pessoa dessa ter depressão? Cara tranquilo, bem de vida, super popular. Como é que uma pessoa dessa tem depressão? Eu já comecei a julgar. Mas aí eu decidi, falei, vou na casa dele agora. Eu estava com meu filho de 1 aninho, coloquei, criança alegre, todo mundo, né? Peguei o Rafael, coloquei no colo e fui. Cheguei na casa dele, o Rafael, do nada, bati a campainha. Estava no quarto, para variar, no quarto escuro. A esposa dele chamou e eu sentei aí, fomos bater papo. Vamos bater papo. E ele muito para baixo, muito para baixo. E nós batemos papo ali por cerca de 1 hora. Fui embora. Falei assim para ele, isso era uma terça-feira. Falei assim para ele, terça-feira que vem você vai fazer o quê? O depressivo não tem nada a fazer dia nenhum, viu gente? A agenda do depressivo está livre. Ele não tem compromisso, mas você dá um que o cara é muito ocupado, mas a agenda dele é livre, eu vou avisar para você. Não, deixa eu ver, não tem nada não. Então eu te espero lá na minha casa, só você atravessar a rua. Você vai? Vou. Tá bom. Eu pensei, não vai nunca. Terça-feira, 7 horas, no prego, estava lá na porta da minha casa.
E assim nós começamos sem querer, pastor, um grupo. Às terças-feiras, nos reunimos toda terça-feira até hoje. Está fazendo um ano, mês de abril agora. E depois veio outra pessoa, e veio outro, e outro, e outro. Eu quero apresentá-los para vocês aqui. Vocês podem vir aqui na frente? Pode vir? Tem que ter coragem para vir.